A paz do Senhor Jesus, boa tarde, meus amados irmãos, como vocês estão hoje? Motivo de grande alegria estar aqui mais uma vez para gravar uma série de algumas mensagens da Palavra do Senhor. A primeira mensagem nessa tarde, ela encontra-se no livro de Josué capítulo 1. Nós vamos ler até o versículo 9, cujo tema: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, parte 2, porque provavelmente já entregamos uma palavra nesse sentido, nesses 1.200 vídeos que nós temos aí gravados. Certamente temos uma mensagem já com essa palavra aqui, pessoal. Assim diz a palavra do Senhor. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforce-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforce-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o Senhor Moisés te ordenou. Dela não te dizias, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente o conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te eu, e sorte, tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Meus amados, nós falamos do tema, né? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Como já é de costume, a maior parte das mensagens que nós trazemos, boa parte, né? Ela tem uma introdução através de uma situação do dia a dia. Por enquanto, mais aqui na nossa empresa em frente, sempre tem surgido situações que Deus nos dá uma palavra, pessoal. Então, de que forma que veio essa palavra do Senhor para abençoar a sua vida, meu amado, nessa tarde? Por quanto tempo você costuma ler a Bíblia diariamente? Parte 2. Por quanto tempo? Então, eu tenho por costume, antes de começar o meu dia de trabalho aqui, ter o meu período de oração ao Deus de Israel. Dentre os diversos assuntos que eu sempre tenho colocado diante do Senhor, é que o Senhor venha enviar aqui na portaria pessoas que tenham algo de Deus para me falar. Hoje é o dia do aniversário do meu casamento. Eu estava aqui com a Bíblia aberta, lendo os capítulos 44 e 45 do livro de profeta Isaías, quando passou um jovem amigo meu aqui e percebeu que eu estava lendo a Bíblia, agora há pouco. Eu estava lendo também, aí ele diz, né? Ele fala, eu também estava lendo. Eu estou meio preguiçoso hoje, disse ele, mas na Bahia eu lia a Bíblia 24 horas por dia. Eu entendi que ele exagerou um pouco, mas confesso que fiquei impressionado com a sede desse jovem pelas coisas de Deus. Após ele se afastar dali, eu fiquei analisando o nosso rápido diálogo e o Espírito de Deus me conduziu então a essa palavra da Bíblia Sagrada. Não se aparta da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Pode ser impossível alguém ler a Bíblia 24 horas por dia, ou quase impossível, mas podemos sim nos esforçar para meditar, memorizar em louvores, mensagens, textos bíblicos, sempre que for possível. Tem que procurar fazer dessa forma. Uma coisa que Deus tem me abençoado muito, quando eu estou assim, vamos dizer, numa fase boa, espiritual, às vezes, creio que é comum, né, você às vezes, oscilar um pouco, né,
mas em geral, quando eu estou bem, volta e meia, o Senhor mesmo traz louvores a meus lábios. E aquilo dali é a palavra muitas vezes cantada. E você memoriza, né? Muitas vezes texto da Bíblia, quando eu estou lendo a palavra mesmo. Então isso assim, a necessidade de todos nós, amados. E agindo dessa forma, você está envolvido, né, meditando a palavra, memorizando louvores, mensagens, textos bíblicos, sempre que for possível. O que acontece? E seremos vitoriosos na nossa jornada nessa terra. Então foi dessa forma, através desse jovem vir aqui, no momento que estava lendo a palavra, ele chega e diz que também ele estava lendo lá no seu serviço, lá no horário de intervalo, certamente. E que na Bahia, quando ele vier da Bahia, ele está aqui no Espírito Santo, Vila Velha há pouco tempo, que eu saiba, então ele diz que lá ele chegava a ler 24 horas por dia. Pode ser um pouco exagero da parte dele, mas eu fiquei impressionado com a sua exposição, com o seu temor, né? O jovem de se interessar pela leitura bíblica, a gente sabe que nem todos hoje se interessam pela leitura da palavra de Deus, né, pessoal? Então tá, não se aparta da tua boca o livro desta lei, mas antes medita nele de dia e de noite. Parte 2. Josué significa o Senhor salva, ou aquele que salva. E na verdade foi o sentido da vida dele, né? Porque o plano de Deus era que Moisés conduzisse o povo dele, porém Moisés não podia estar na terra, ele apenas viu a terra. E uma coisa que me chamou a atenção no livro bíblico, não sei se você já recebeu esse entendimento da palavra, às vezes um versículo que poucos observam, que é um versículo desse texto lido de 1 a 9. Talvez poucos param para observar, e Deus me chamou a atenção no versículo primeiro. Olha, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Então, amados, Deus não tocou para entregar uma palavrinha aqui, porque muitas vezes pode ser que nós possamos pensar, você e eu, sei que eu sou experiência de igreja, eu já passei por isso, você se sentiu um pouco incomodado e você está tendo que servir alguém, ajudar alguém, você sendo coadjuvante, né? Você não sendo a figura principal, você não aparecendo, só a pessoa, o líder da missão, da igreja, do projeto, e você ficar no anonimato. Muitas vezes isso incomoda para que a carne. Mas essa palavra aqui de Deus para Josué deve nos encher de ânimo, da gente saber que muitas vezes, às vezes Deus nos prova no anonimato, como isso com Josué, praticamente não aparecia. Desculpa aí. Até então, Josué, ele apenas servia Moisés. Josué praticamente não foi figura, vamos dizer, nula, enquanto Moisés estava na frente. Mas, com exceção de quando ele foi espiar a terra, Moisés mandou ele e Caleb espiar a terra. E trouxe um bom relatório. Fora isso, você não vê falar de Josué praticamente. Mas, quando Moisés, servo de Deus, morreu, quem que Deus foi colocar no lugar dele? Josué. Se ele não tivesse paciência, eu quero essa posição aqui, eu quero ser líder. Lá mesmo, nesse caso, você vê que pessoas se levantaram. Até a própria irmã de Moisés, o Senhor feriu ela com lepra, porque ela não queria aceitar a liderança de Moisés. Deus feriu ela com lepra, Miriam. Está lá na Bíblia. Então, Josué o quê? Foi servo, humilde, tinha o prazer de servir a Moisés, que era o líder. E quando Moisés, nem ele esperava, nem Deus, eu acho, Moisés, porque ele se irritou com a rocha ali, na hora de sair água, ele falou, bateu na rocha, em outra ocasião bateu mais do que deveria. Então foi por essa razão que ele se irritou nas águas de Meribá, e Deus não deixou ele entrar na terra. E quem que Deus colocou no lugar? Josué. Porque Josué era servo de Moisés. Daí, quando Moisés partiu, é até uma interrogação também isso aí, porque há muitos que acreditam, e eu também creio que ele vai ser uma das duas testemunhas do Apocalipse. Possivelmente o Senhor escondeu o corpo dele, porque não teve o sepultamento dele, ninguém sabe até o dia de hoje. Quando Moisés partiu, ou Deus encerrou o ministério dele, quem que assumiu? Josué. Tudo bem, então vamos seguir adiante aqui, né? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Esse foi o conselho de Deus, a orientação de Deus para Josué.
que Deus está prometendo a Josué aqui, nós não vamos abordar verso por verso, não temos tempo, em 10 minutos, começamos agora com 10 minutos, não vamos abordar verso por verso, mas você observa aqui, que Deus promete aqui, né, as mesmas promessas que ele fez a Moisés, ele também fez a Josué. Então Deus, meus amados, uma coisa boa do Senhor que nós temos que aprender, que Deus não faz acepção de pessoas, nós não podemos ter isso em nós. Deus tratava tudo da mesma maneira. Moisés, e agora Deus vai tratar Josué diferente, não, da mesma forma. Olha, assim como fui com Moisés, Josué, serei contigo. Então somente guarda o livro da lei, guarda as orientações que Moisés passou para você, recebeu de Deus e passou para Josué. Só isso, o segredo era esse. Mas se da mesma forma que Deus honrou, e interessante, uma coisa chama outra. Eu estava olhando uma coisa aqui, uma situação aqui, muita gente não para observar. Eu estava meditando nessa palavra, Deus me levou a outra. Vocês sabem que Deus usou Moisés para conduzir o povo pelo meio do mar. Foi um fato histórico, maravilhoso, que foi até tema de filme, né? Tem um filme aí que explodiu aí nas bilheterias, um tempo atrás. Na verdade, desculpa. Mas muita gente não para... E quando Deus falou que quando for com Moisés seria contigo, Deus cumpriu, tá? Deus cumpriu. Porque Moisés foi usado Deus para conduzir o povo no meio do mar, certo? Josué no meio do Rio Jordão. E diz que o Rio Jordão, na época de enchente, ele passava nas ribanceiras, era um rio muito forte, a corredeira muito forte. Eu te pergunto, você já pensou, fez um comparativo, qual que era pior dos dois, mais difícil? Você sabe que eu estava analisando que o rio foi mais fantástico ainda, sabe por quê? Porque o mar, a água foi separada, mas tinha uma imensidão dos dois, o mar é o mar para a água ir. Agora o rio era mais estreito, e Deus fez o rio parar de uma margem, de um lado ou outro assim, não de margem, mas tem que ser todas as laterais, certo? Para poder a água secar no meio, o povo atravessou assim, de uma margem a outra, então a água tinha que parar aqui. Para onde foi essa água? No mar tudo bem, que o mar é imenso, a água, né, diluiu lá, ou Deus fez o milagre dele. Agora, no rio, aquela água, a tendência era subir e transbordar. Então, na minha maneira de analisar, não sei se você pensou nisso, talvez o milagre do rio foi maior do que o do mar, pessoal. Porque essa água, Deus parou ali por passar no meio. Só que, para onde que foi? O mar tinha mais espaço, entende? Então assim, Deus honrou, Deus cumpriu a palavra dele. Deus fez da mesma maneira que fez com Moisés, fez com Josué. Mais uma observaçãozinha do texto para você. Todo lugar que a planta do vosso pé vou-lo tenho dado, como disse a Moisés. Você já pensou nisso? Você já teve a oportunidade de ter essa experiência? Que a palavra de Deus para Israel, pessoal, é a palavra de Deus para nós também. Porque nós, hoje você, uma pessoa convertida, transformada, consagrada a Deus, você é o Israel de Deus. Nós, os cristãos hoje, somos o Israel de Deus. Da mesma maneira que Deus prometeu a Israel as bênçãos, nós temos também essas promessas. Você já pensou nessa palavra? Toda planta que pisar o vosso pé será vosso? Você já teve experiência, ou já buscou a Deus ter experiência? O lugar onde você pisar, onde você andar, Deus te entregar? Se você for fiel a Ele, Deus tiver um propósito nisso, você já pensou nisso? Outra coisa importante aqui que eu estou te passando, tá? Versículo 5. Ninguém te poderá resistir todo dia da tua vida, como fui com Moisés, e serei contigo. Por quê? Porque Josué enfrentou batalha, enfrentou nações. Moisés não chegou nem tanto como ele, porque o povo foi avançando. Deus prometeu o quê? O melhor da terra na época, onde viviam nações poderosas, até gigantes. Homem lá que tinha não sei quantos metros de altura, gigante da terra, como Golias. Golias era um que Davi enfrentou. Mas o povo já enfrentou muitos gigantes. O próprio valente Davi enfrentou muitos gigantes, homens de alta estatura, né? E ele enfrentou. Mas Deus está falando aqui que ninguém poderia resistir diante dele. Por quê? Porque Deus era com ele. Então, Josué, ele enfrentou junto com o povo, com os homens dele, exércitos, nações poderosas. Isso aconteceu?
Deus honrou a palavra, Deus aniquilou, Deus destruiu os inimigos diante dos olhos do povo de Israel e de Josué. Ninguém pôde resistir Josué. Por quê? Porque Deus, da maneira que Deus foi com Moisés, ali diante de Faraó, diante dos sinais, você viu ali, diante dos sinais, as 10 pragas ali, Deus honrou, honrou Moisés, ele foi humilhado em situação alguma. Deus também honrou, cumpriu a palavra com Josué. Deu vitórias, grandes vitórias, diante de exércitos poderosos, mais poderosos que Israel. Israel era um povo simples de campo, era um povo nômade, que não tinha um exército preparado, pelo menos a maior parte do tempo. Ali, então, estava saindo. Qual foi as armas que ele tinha quando ele saiu do Egito? O faraó, assim, estava preparadíssimo. Mas Deus fez o quê? Não deixou nem chegar perto. Então, Israel era um povo simples. Tinha os recursos, todos os aspectos. Mas qual é o diferencial deles? Que Deus entrava na guerra com eles. Meus amados, coisa boa é servir o Senhor. Coisa boa é você conhecer o Senhor por experiência. É saber que Deus, ele peleja por nós. Que Deus é o nosso ajudador. Como diz a palavra lá de Deus, não temerei que possa fazer o que Deus é o meu ajudador. E não temerei que possa fazer o homem, pessoal. Seguindo adiante aqui, esforço e tem bom ânimo, porque lutarás a este povo, porque tu farás, a este povo, herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então era a promessa antiga de Deus para quem? Para Abraão. Deus falou com Abraão que faria dele uma grande nação, sendo ele velho, a mulher dele idosa, estéril ainda por cima. Ele não tinha nenhum filho. Você vai ter vai ser herdeiro, você vai ser pai de uma grande nação. Mas como? Que nem filho ele tinha. Deus cumpriu. Você está aí pensando na sua vida, será que vai cumprir? Às vezes está demorando? Tá não. Essa história que Deus tarda, mas não falha, é um dito popular do sistema. Deus nem tarda e nem falha. É muito fácil você acostumar, Deus tarda, mas não falha. Não, Deus não tarda, mas não falha. Ele não tarda e ele não falha. As promessas deles acontecem no tempo que ele quer. Você tem que ter paciência. Deus promete, vou te dar uma bênção, meu filho. Já te deu uma bênção, o profeta fala. Só que vai acontecer ainda. Para Deus já cumpriu, pessoal. Deus é lá na frente. Uma promessa que Deus fez na sua vida, vai cumprir daqui 1 ano, 2 ou 5 anos, Deus já está vendo cumprir, porque Deus é eterno, Deus não é como nós. Agora nós humanos temos que ter paciência e esperar. Então Deus falou aqui com ele aqui, que sorte tem bom ânimo, porque te farei este povo herdar a terra que jurei a seus pais. Que pais? Abraão, Isaac e Jacó. Né? Que vieram que antes de Moisés e Josué. Abraão, Isaac e Jacó foi através dessa família, da família de Jacó, que teve os 2 filhos, José, um deles, que foi perdido primeiro, através deles que foi formada Jacó, os filhos, Manassés, Gade, Efraim, Zebulon, Naftali. Foi os filhos de Jacó, José, que teve 2 filhos, parece Efraim, Manassés, não lembro bem, não recordo bem, que foram as tribos de Israel, que formou a nação de Israel grande. Então, ele está dizendo aqui que cumpria a promessa que fez aos seus pais. Estava se referindo a quem? Aos pais dele, aqueles que de onde veio a família de Israel, que foi Abraão, Isaac e Jacó, e os filhos de Jacó, os filhos de José também. Tu farás depois dessa terra, tão somente esforço e tem bom ânimo, porque para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Qual é o segredo para Josué então? Se esforçar. Você é um esforçado no nome de Deus? Nós precisamos ser esforçados no nome de Deus. Moisés era esforçado. Josué se esforçou no Senhor. Quando ele foi lá olhar, espiar a terra junto com Caleb, que 10 dos espíritos eram tão negativos, e trouxeram até o não, nós vamos. Tem gigantes sim, tem homens lá poderosos, porém Deus é conosco, nós vamos vencer. A terra é muito boa, precisa 2 homens necessários para carregar um cacho de uva. A terra mana leite e mel, a terra maravilhosa que Deus deu, Deus vai dar. E nós vamos vencer. Ele foi corajoso, ele se esforçou. É tanto que ele foi presenteado, ele recebeu a herança da terra, ele e Caleb, pela fé, pela garra, pela dedicação deles. Esforço tem bom ânimo, para ter cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo. Qual é o segredo então?
para ele ser vitorioso? Era guardar todos os ensinamentos da lei na época. Hoje nós temos a graça de Jesus, os mandamentos de Jesus, as cartas, os ensinos. Mas na época era a lei, era o povo da promessa. Então tinha que observar todos os mandamentos. Para quê? Para que ele fosse vitorioso na sua jornada, para que a promessa de Deus pudesse se cumprir. Aquilo que Deus ia fazer através de Moisés, que era introduzir o povo na terra prometida, Deus faria com Josué. Mas ele tinha que ter garra, tem que ter disposição, tem que ter temor de Deus, ser obediente, meus amados. Eu tenho descoberto ultimamente na palavra um segredo, a gente fala um segredo aqui para o cristão, para você e eu crescermos, realizando a obra de Deus: obediência. Era assim no passado, é assim hoje. Deus, ele se agrada quando nós somos obedientes. Jesus é o nosso maior exemplo. Ele foi obediente em tudo ao Pai. O Filho de Deus vivo, tinha todo o poder nas mãos da nota, toda a glória, ele veio e aprendeu obediência para nos ensinar. Ele foi obediente ao Pai. Se nós queremos ser fiéis, vencedores, bem-sucedidos na nossa jornada, nós temos que aprender com Jesus, ser obediente aos seus mandamentos, à sua palavra, assim como Deus está falando de Moisés aqui, Josué aqui. Não se aparta da tua boca de essa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então qual o segredo? Era para meditar na lei, para guardar, né? Observar tudo que estava escrito na lei, na palavra de Deus na época, que tinha a lei. Então tinha que ser fiel, tinha que conhecer, tinha que meditar, memorizar, colocar no coração. E assim Deus iria fazer ele vitorioso, vencedor, como ele foi. Né? Josué possuiu ali, um povo ali, muitas terras, muitas que Deus havia prometido, nações poderosas, eles expulsaram e tomaram posse, conforme Deus tinha falado. Porque ele atentou, ele olhou para Moisés, que era o seu senhor, ele era servo, e viu os passos de Moisés, o temor dele, que tinha Deus, a palavra, e ele ouviu o conselho do Senhor, a orientação do Senhor, ele colocou no coração e ele foi vitorioso. Não tomandei eu, e sócia-te, versículo 9, tem bom ânimo, não tema nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, Deus falou: quem está te mandando sou eu. Então você se esforça, não tenha desânimo, tenha bom ânimo diante dos inimigos, não tenha medo, não temas. Nem fique espantado diante dos inimigos da terra, diante dos obstáculos que vai surgir, não. Porque o Senhor teu Deus é contigo, porque meu irmão, Deus é conosco. Se você for fiel também, obediente à palavra, tenha certeza, Deus vai estar do seu lado. Você vai ser vitorioso na sua jornada e você vai também conquistar muitas coisas boas aqui para a glória do nome de Jesus. Amém? Então, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Por favor, se você recebeu uma bênção nessa palavra, alguma coisa que eu te falei aqui, às vezes coisas que você nunca tinha ouvido, como eu falo, sempre vai acontecer, errar uma palavra que a gente não traz uma novidade, você vai fazer o favor de curtir, comentar e compartilhar, principalmente, para que outras pessoas recebam essa palavra, pessoal. Ajuda aí. Esse canal vai crescer, mas eu conto com você que é inscrito para ajudar. Se você não é inscrito ainda, só está acompanhando, se inscreve, por favor, por gentileza, tá bom? Deus abençoe. Pai do Senhor Jesus, boa tarde, um forte abraço para todos.